Gu, você sabia que nesse mês de outubro comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante? Reforma? Como assim? A da igreja? Mas o que estão protestando? Não gostaram? Mas o pastor William e a pastora Vasti gostaram tanto. Olha esses lustres. Não, menino. Estou falando de outra reforma, a que trouxe de volta a essência da igreja. Mas para você entender bem, eu vou ter que te contar a história lá do começo. Nossa, agora fiquei curioso. Deus veio até nós por intermédio de Jesus. Foi tudo planejado pelo Criador do universo. Seu nascimento, seu ministério, sua morte e ressurreição. O final da trajetória de Jesus aqui na Terra pareceu ter sido algo bem triste e trágico para aqueles que não entendem os propósitos de Deus. Mas para nós, que sabemos o resultado desse sacrifício, trouxe vida e esperança. Sua história não teve fim naquela cruz. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia e que voltaria a habitar ao lado do nosso Pai, mas prometeu que não ficaríamos sozinhos. Ele disse que nos enviaria o Espírito Santo de Deus, que nos revestiria de poder, e a promessa se cumpriu. Sejas revestido de poder, eu mandarei um Consolador, e quando vier, ele dará graça e temor. Uns existiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som. Quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios, 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 cheios. Voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar, Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. Sejam cheios, cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como
Uau, que incrível, Beca! Imaginar como foi especial esse momento da descida do Espírito Santo. Gostaria de ser uma mosquinha e estar lá e ver tudo bem de pertinho. E olha só, após esse momento, eles já tinham o Espírito Santo habitando em cada um deles. E agora estavam prontos para dar início à igreja. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Gu, a doutrina dos apóstolos nada mais é do que o ensinamento do próprio Deus através de Jesus, ou seja, a igreja crescia e se desenvolvia baseada na verdade. Então quer dizer que nessa época a igreja não estava deformada nem se desviando da verdade. Afinal, eles seguiam os ensinamentos de Jesus, certo? Exato! Apesar da igreja sempre ter tido falhas, afinal, é composta por pecadores. Ela estava seguindo a doutrina e os ensinamentos corretos. Mas como nem tudo são flores, o fato deles reconhecerem Jesus como Messias incomodou o sumo sacerdote e os fariseus, que começaram a acusá-los de blasfêmia. A coisa foi tão grave que um homem chegou a ser morto somente por ter falado a verdade. O nome dele era Estevão. Puxa, como alguém pode ser morto por falar a verdade? Pois é, amigo. Pega aí sua Bíblia e abre em Atos 7:51 até o 53 para você ver o que Estevão disse. Peraí, deixa eu achar aqui. Achei. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedecem à lei de Deus, embora a tenha recebido da mão de anjos. Eita! Gu, imagina agora, nos tempos atuais, você falando isso para uma grande autoridade. Então, foi isso que Estevão fez. Por causa disso, os líderes judeus se enfureceram. O final dele nessa terra foi trágico, mas a vida verdadeira o aguardava na eternidade. No dia em que Estevão foi morto, um homem conhecido como Saulo, que neste tempo era funcionário do governo, assistiu e concordou com o apedrejamento. Afinal, sua função era ordenar a morte de cristãos. Jogaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo, também chamado Paulo. Mais tarde, Paulo vai em direção a Damasco, continuar seu trabalho de assassinato. Após esse triste episódio, Saulo, indo a Damasco, teve um encontro com Jesus. Ele viu uma forte luz que o cegou durante 3 dias. Paulo passou a crer que Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido. A experiência de Paulo foi tão forte que você acredita que ele virou um missionário? Que história incrível! Lembrei até daquele versículo que aprendemos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Bem lembrado. E o mais legal dessa história é que foi o próprio Deus que escolheu Paulo como apóstolo. E por meio dele hoje, temos suas cartas instruindo as igrejas de cada lugar naquela época. Cartas que foram inspiradas por Deus de tal modo que compõem o Novo Testamento, que orientou a igreja naquela época e nos orienta até hoje. Filipos. Vem, Corinto. Galácia.
Tessalônica. Colossos. E Éfeso. Pra que eu pudesse ver e ouvir sua voz de amor a me chamar. Eu era perseguidor, mas me salvou e encheu minhas mãos de sementes pra eu plantar. E eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Obedeci, edifiquei sobre o único fundamento. E a igreja floresceu como o belo jardim onde Cristo derrama o seu perfume. Pra que eu pudesse ver e ouvir sua voz de amor a me chamar. Eu era perseguidor, mas me salvou e encheu minhas mãos de sementes pra eu plantar. E eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Obedeci, edifiquei sobre o único fundamento. E a igreja floresceu, o belo jardim onde Cristo derrama o seu perfume. E eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Obedeci, edifiquei sobre o único fundamento. E a igreja floresceu, o belo jardim onde Cristo derrama o seu perfume. Deixa eu ver se eu entendi. O Novo Testamento, então, é composto pelos Evangelhos, as cartas de Paulo, o livro de Atos e o Apocalipse? Além dessas cartas escritas por Paulo, tiveram outros escritos inspirados por Deus. Mas isso eu te explico outro dia. Ou melhor, fala com o presbítero Vaguinho e com o diácono Cristiano. Eles sabem tudo da história da igreja. Infelizmente, a perseguição contra os cristãos se tornava cada vez mais forte, mas a igreja permanecia firme no seu propósito, ao ponto de muitos serem mártires por essa causa. Eu dei uma pesquisadinha
e descobri que a palavra mártir vem do grego martíria, que significa testemunha. Sendo assim, um mártir para os cristãos significava que ele testemunhou sua fé de modo radical. O martírio acontece quando alguém está disposto a sofrer a violência, ou mesmo morrer pela fidelidade por amor a Deus. O Império Romano perseguiu os cristãos durante o 2º e 3º séculos, de forma cruel. O próprio apóstolo Paulo morreu por pregar o evangelho. Que triste. Mais uma vez eu li uma frase de um cristão chamado Tertuliano, que dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E olha a gente aqui, em pleno 2022, fazendo parte de uma igreja. Esse tal Tertuliano tinha razão.
Foram 300 longos anos de perseguição aos cristãos. E para piorar, em um certo momento, a igreja começou a se deformar, ou seja, começou a perder sua essência, a ponto de ir se desviando das escrituras. Ué, mas o que aconteceu para a igreja perder a forma? É que aconteceu algo que aparentemente foi muito bom. A perseguição aos cristãos teve fim com a legalização da religião cristã, através do imperador Constantino I, no início do século IV, quando mesmo se converteu e abriu caminho para que o cristianismo se tornasse a religião dominante do Ocidente. No ano de 313, o imperador deu liberdade de culto aos cristãos, e a partir de então, o cristianismo passou a agregar novos adeptos em Roma, tornando-se a religião oficial do Império Romano. Que demais! Agora os cristãos estão livres para adorar a Deus, sem serem incomodados ou mortos. Sim, mas... Como assim, mas? O cristianismo começou a mudar muito a partir daí. Já não havia aquela essência que eu te contei lá do começo, onde havia apenas a doutrina dos apóstolos, as cartas de Paulo e dos outros homens inspirados por Deus. Agora, infelizmente, o imperador Constantino I começou a misturar o cristianismo verdadeiro com outros elementos pagãos, ou seja, coisas que não estavam na Bíblia. Uma das coisas, por exemplo, é a questão deles darem ouvidos a doutrinas criadas por homens, que eram tidos como autoridades religiosas. Ué, mas que tipo de elementos? Um exemplo simples era que os padres não tinham permissão de se casar, porque tinham que seguir a questão do celibato sacerdotal. O quê? Celibato, menino! Nada mais é do que um homem que serve na obra que não pode se casar e nem formar uma família. Sendo que fazer isso é algo que o próprio Deus criou. Afinal, ele mesmo disse, não é bom que o homem viva só. Chocante, né? Eu fico até aqui imaginando. Essa será a última vez que nos vemos, porque eu realmente decidi me tornar padre. E como você sabe, padres não se casam. Eu a amo, mas eu amo mais a Deus e me sujeito a viver só. Ah, meu amado Frederico, é sua decisão final? Sim, adeus. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, meu Deus, acabo de perceber que beijei a mão de um quase padre. E agora? Não posso perder minha salvação. Preciso ir à capela urgente me confessar por esse pecado terrível e mortal. Meu Senhor amado, como você pode faltar na missa de domingo? E pior, a missa de domingo às 5 da manhã? Para um pecado terrível como esse, vou te dar as penitências à altura para que Deus possa perdoá-la. Primeiramente, suba 595 degraus. Segundamente, reze 100 Pai Nossos. Melhor, suba mais 900 degraus para que você possa ser perdoada. Meu Senhor amado, esse povo está cada dia mais pecaminoso, hein? Meu Deus. Que cheiro de pecado, meu Deus. Povo pecaminoso. Meu Deus. Senhor amado. Próximo. Seu padre, o senhor não vai acreditar. Eu beijei a mão de um quase padre. Estou muito envergonhada e arrependida por esse pecado terrível e mortal. Oh, minha filha, para um pecado terrível como esse, vou te dar as penitências, mas você terá que suportar para o seu bem. Primeiramente, suba 3 degraus. Não, é muito para você. Suba somente 2 e reze um Pai Nosso para que você possa ser perdoada. Ué, só isso, seu padre? Então está bem, obrigada.
Nossa, consegui até imaginar com você essa história, Beca. Confessar pecado para homens, sofrer penitências, padre não se casar, água benta. Realmente, não consigo lembrar de nada disso nas aulas de EBD. Então, agora você finalmente vai me contar como que aconteceu a grande reforma ou vai continuar me enrolando, dona Rebeca? Calma que eu chego lá. Antes da grande reforma, tiveram alguns homens muito importantes levantados por Deus ao longo da história, chamados de pré-reformadores. Alguns deles pagaram com a própria vida por defenderem a doutrina dos apóstolos, aquela que eu te contei lá do começo. Quem foram esses homens? Ah, peraí que eu vou dar um Google. Agostinho. Não, meu Deus, não é esse. E esse Google. Agostinho. Esse personagem tinha ânsia por alcançar lugares privilegiados. Procurava por algo que desse sentido à vida dele. Ele percebeu que o seu coração não se satisfazia com isso, que o que ele procurava não estava nas coisas materiais, mas sim em ser aceito por Deus Pai. O filho pródigo faz parte da vida de Agostinho. Seu encontro com Deus foi uma tarde, ouvindo uma voz divina. Tome, leia. Romanos 13, 13 e 14. Escreveu um total de 113 obras, além de cartas e sermões. Foi inspiração para grandes homens de Deus. Seu sofisticado pensamento serviu como base para toda a teologia cristã ocidental. John Wycliffe. Wycliffe foi um dos primeiros a denunciar a corrupção do clero católico e a anunciar a tese, que depois seria amplamente defendida por Lutero, de que qualquer um que tivesse fé poderia ter salvação eterna. Outro ponto importante das críticas de Wycliffe foi a defesa da autoridade suprema, das Escrituras. Para Wycliffe, ao contrário do Papa, as Escrituras eram infalíveis. Uma das últimas ações de Wycliffe foi tentar traduzir a Bíblia para o inglês. John Huss criticou a veneração idólatra dos seus contemporâneos, de Maria e dos santos. Ele também criticou a prática medieval de reter o cálice do povo comum, por temor para que não lidassem de modo indevido com o sangue de Cristo, e oferecer-lhes apenas o pão na Eucaristia. Em 6 de julho de 1415, Huss foi despojado das suas vestes clericais, enfeitado com um chapéu de burro com desenhos de demônios, amarrado a uma estaca e queimado até a morte. De acordo com o relato de testemunhas oculares, ele confiou a sua alma a Deus e cantou um hino a Cristo enquanto as chamas o envolviam. Jerônimo Savonarola. Savonarola começou a criticar a imoralidade, a vida de prazeres dos florentinos, enquanto pregava que a população voltasse à vida da virtude cristã. Seus sermões e sua personalidade causavam um grande e profundo impacto na população. Savonarola intensificou suas críticas agora contra os abusos na vida eclesiástica, da imoralidade de grande parte do clero. Uau! Como esses homens foram importantes para a história! Deus planejou cada detalhe ao longo do tempo, Gu. Cada um desses homens foi levantado para manter o legado do cristianismo, mas a reforma só aconteceu quando Martinho veio e fez história. Enquanto caía neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nascia Martinho Lutero, em Eisleben, na Alemanha. Os anos se passam e Lutero se torna um jovem. Seus pais, que eram bem religiosos, criaram o filho da mesma forma.
Seu pai o ensinou, desde novo, a orar e a rogar a Deus, ao lado de sua cama todas as noites, falando para o menino que sempre se lembrasse do seu Criador. Sua mãe também o ensinava a considerar os monges como homens extremamente santos. Eles fizeram da forma certa, não é verdade, Beca? Afinal, os pais precisam ensinar os filhos no caminho que devem andar. Dona Priscila, minha mãe, sempre fala isso. Sim, sua mãe está certa, mas infelizmente, Martinho, por não conhecer bem quem é o nosso Deus e o que ele fez na cruz, achava que por ser um pecador, a única forma de não ser condenado era seguir as leis de Deus 100%. E como naquela época as pessoas comuns não tinham acesso à Bíblia, afinal, os líderes religiosos eram os únicos que tinham esse privilégio. Lutero não conhecia a graça salvadora de Jesus. Aprendeu que precisava sofrer penitências quando pecasse e vivia carregando um grande fardo pesado em suas costas. Eu tenho que obedecer a Deus, senão eu vou ser castigado. E se Deus é santo, eu preciso ser santo como Ele. Calma, então você está querendo dizer que ele considerava Deus mais como um juiz do que como um amigo? Deus é juiz, sim, Gu, mas também é nosso pai e amigo. Porém, Martinho Lutero só via um lado de Deus. Eu estremecia de medo. Não podia nem ouvir falar o nome de Jesus. Fui ensinado a ver Deus como um juiz bravo e sempre aprendi a pagar pelos meus próprios pecados, seja por penitências ou recorrendo aos santos para me desviar da ira de Deus. Um dia, vivi uma experiência assustadora. Quase morri numa tempestade. Raio para todo lado. Me senti perto do fogo do inferno. Então, eu decidi fazer uma promessa a Santana, que se ela me deixasse vivo naquele dia, eu me tornaria um monge. E não é que fiquei vivinho da Silva? Meu pai queria que eu fosse advogado, mas eu tive que cumprir essa promessa. Peraí, quer dizer então que o reformador virou um monge e acreditava em santos? Agora eu não entendi, foi nada. Calma aí que eu vou explicar. Essa história é muito doida. Lutero não sabia que quem o salvou não foi Santana, e sim o próprio Deus. Ele tinha uma grande missão para cumprir, e Deus tem suas maneiras de cumprir seus propósitos. Enquanto estava no mosteiro, ele era um monge muito comprometido, o mais devoto, o mais dedicado, se submetia aos serviços mais humildes do mosteiro, como coveiro, porteiro, varredor da igreja, varredor das celas dos monges, etc e tal. Ai meu Deus, agora eu tenho que varrer. Ai, agora eu tenho que abrir a porta. Bem-vindo, pode entrar, irmão, bem-vindo. Agora eu tenho que orar. Bom, agora que eu terminei as minhas atividades, eu preciso cuidar do meu espiritual, porque hoje eu estou me sentindo muito pecaminoso. E se Deus é santo, eu preciso ser santo como Ele. Senhor, estou dando início ao meu jejum de 200 horas para ver se diminui esse peso que está nas minhas costas devido a todo o pecado. 200 horas depois. Nossa, que fome, que cansaço. Eu ainda me sinto pecaminoso. Nada do que faço é suficiente. Talvez, se eu me autoflagelar, Deus irá me perdoar.
Meu Deus, ele se batia para alcançar o perdão de Deus. Mas a gente não aprendeu na aula da tia Nani que quem perdoa nossos pecados é Jesus por meio do seu sacrifício na cruz? Basta nós nos arrependermos e abandonar nossas práticas? Aprendemos, mas Martinho buscava de forma errada algo que preenchesse o seu vazio e que lhe tirasse o peso das costas. Ele ainda não conhecia sobre o favor imerecido de Jesus. Eu disse ainda. Ai, queria tanto poder ter acesso à Bíblia para aprender mais sobre Deus. Se Deus desse uma Bíblia só para mim, essa seria tão bom. Pena que só os grandes líderes da igreja podem ter acesso a ela. Queria tanto uma dessa. Nós temos a Bíblia até no celular e ele não tinha. Nós temos que dar valor em como somos privilegiados. Somos muito privilegiados. Mas um certo dia, um dos líderes religiosos chamado Staupitz trouxe para Martinho um presente maravilhoso. Uma Bíblia! Obrigado, cara, uma Bíblia! Eu queria tanto! Vamos ver o que faz, né? O justo viverá pela fé. E todo esse tempo eu carregando um peso, me culpando, me chicoteando, sendo que eu estou justificado pelo sangue. E eu não preciso mais disso. Isso aqui já não tem mais sentido para mim. Eu não preciso mais disso. E eu estou justificado pelo sangue. Rebeca, você só pode estar inventando essa feira, né? Não é possível. Para de graça, vai. Ai, garoto, é só abrir o Google e você vai ver toda a história lá. Continuando. Como Martinho sabia que a Bíblia era a única verdade, começou a contestar o comércio das indulgências, que era a venda de perdão dos pecados, das relíquias sagradas, que eram objetos que diziam ter sido usados por pessoas santas, e dos cargos eclesiásticos, que as pessoas poderiam comprar caso quisessem exercer algum cargo na igreja. Esse comércio era feito para arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Isso não está certo. Afinal, o justo viverá pela fé e não pela venda de indulgências. E essa história de relíquias sagradas, então, que coisa é essa? A coisa mais sagrada que tem é o sangue que foi derramado na cruz. E esses cargos, a igreja não foi feita para ganhar dinheiro, e sim para ganhar almas. Eu preciso fazer alguma coisa.
Isso me lembrou o que eu aprendi na aulinha da igreja, sobre o dia que Jesus entrou no templo e ficou muito bravo com o comércio feito lá, a ponto de derrubar as mesas e cadeiras e falar contra aquelas pessoas. Exatamente, Gu. Lutero não saiu derrubando as mesas, mas a atitude que ele iria tomar fez tanto efeito quanto derrubar as mesas como Jesus fez. E essa passagem está lá em Marcos 11:17 e diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um esconderijo de ladrões. Então, finalmente, no dia 31 de outubro de 1517, acontece o ato que marca o início da Reforma Protestante, que foi quando Lutero pregou na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, um manifesto documento com uma série de comentários acerca das práticas da igreja. Esse documento ficou conhecido como as 95 Teses, que se resumem que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Lutero afixou para um debate público, porque era costume naquela época levantar debates acadêmicos para discussão. Mas o que causou um problema grave foi o fato de Lutero ter tido coragem de falar contra a liderança da igreja, que estava seguindo por esse caminho errado. Imagina só, Gustavo, você colocar a mão dentro de um formigueiro. Todas as formigas viriam me atacar. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi como se Lutero tivesse cutucado um formigueiro. Não demorou muito para que a notícia chegasse em Roma, onde ficava a liderança da igreja. Então, em 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder uma denúncia de heresia, ou seja, o acusaram de estar levantando uma interpretação falsa da Bíblia. Mesmo ele defendendo a verdade bíblica, chamaram ele de mentiroso? Sim, infelizmente. Mas isso pode acontecer até hoje. Depois disso, as coisas começaram a ficar muito complicadas para Lutero. Afinal, Jesus disse que nós seríamos perseguidos. O Papa Leão X escreveu uma bula de excomunhão. Ou seja, resumindo, Lutero foi expulso da igreja por defender a verdade. Mas antes mesmo que o Papa o excomungasse, ele mesmo deu um pulo da igreja romana para a igreja do Deus vivo. Queimou a bula papal diante do povo de Deus e disse: no momento de queimar a bula, eu estava tremendo e orando, mas agora eu estou satisfeito de ter praticado esse ato enérgico. Vou a Roma sim, com a verdade de Cristo comigo. Não, Lutero, não vá! Lutero, eles vão te queimar na fogueira. É claro que eu vou. Se o imperador Carlos V quer que eu vá lá no Worms, então eu vou. Quem eles pensam? Ainda que haja um Worms, tantos demônios quanto sejam as telhas dos telhados, confiando em Deus, eu ali entrarei. Lutero segue para o Worms e, quando avista as torres da igreja da cidade, começa a cantar o hino do Castelo Forte, que foi ele mesmo que compôs, um dos mais importantes hinos do cristianismo e que simboliza a Reforma Protestante. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Castelo forte é o nosso
Profundo, né, Gu? Foi um hino de vitória após tanta luta. Porque, olha só, foi tudo tão desgastante que ele chegou na cidade muito fragilizado, a ponto de precisar de atendimento médico. E ele foi sozinho enfrentar o imperador? Sozinho coisíssima nenhuma. Ele foi na companhia absoluta de Deus. Fez até uma oração profunda na noite anterior. Ó Deus, Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu o podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que eu tenho com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a tua e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, somente em ti confio. Ó Deus, meu Deus, vem, estou pronto a dar, como um cordeiro, a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Então, no tribunal, Se não me refutais pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, desde que não creio somente nos papas ou nos concílios, por ser evidente que já se contradisseram muitas vezes, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me e nem me retratarei, pois é injusto agir contra a própria consciência. Está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferia que todas fossem decepadas antes de me retratar. Eita, que a coisa foi feia. Mas espero que você diga que ele foi viver a vida tranquilo com Deus, curtindo sua liberdade, longe das mentiras que ele estava preso, não é? você que pensa, nada é tão ruim que não possa piorar para um cristão verdadeiro. Após esse ocorrido, tentaram condená-lo à morte, mas graças a Deus não deu certo. Porém, conseguiram uma ordem para considerá-lo um criminoso, ou seja, ele teria que ser entregue ao imperador. Seus livros deveriam ser apreendidos, queimados, e qualquer que fosse tentar ajudá-lo também seria considerado criminoso. Meu Deus, esse homem realmente tinha que entrar para a história. Sim, e olha só que emocionante. Para preservar a vida de Lutero da morte que estavam armando para ele, seus amigos planejaram um sequestro, se mascararam e raptaram um amigo rapidamente para o castelo de Wartburgo. Não fala nada. A gente vai te levar para um lugar seguro. Calma aí, vamos seus... Isso que é amigo, hein? Queria que meus amigos me livrassem da minha mãe quando eu tirasse nota vermelha. Nesse tempo que ele ficou escondido, foi tido como morto. Passou muitos meses disfarçado de um tal cavaleiro Jorge. Ele aproveitou esses bastidores para traduzir o Novo Testamento do latim para o alemão, que era a língua do povo. Lembra aquelas missas que eram feitas em latim e o povo não entendia nada, além de não terem acesso pessoal à palavra, pois somente a liderança tinha esse acesso? Nossa, lembro. Então como é que esses escritos chegaram nas mãos das pessoas? Boa pergunta. Essa eu sei a resposta. Olha ali no telão. Hoje vivemos em um mundo rodeado de letras impressas e digitais. Mas você já parou para pensar em como era o mundo antes da criação da prensa por Gutenberg? Os poucos e caros livros do século XV eram escritos à mão por monges copistas. Um trabalho árduo e extremamente elaborado, que levava meses para ser concluído e contribuía para que os preços desses livros fossem absurdamente caros. Diante dessa dificuldade, Gutenberg teve uma ideia. Ele fabricou várias letras individuais que pudessem ser arranjadas e rearranjadas de diversas maneiras. Essa sequência era inserida na prensa e preenchida por uma aplicação de tinta a óleo.
O papel ou pergaminho era posto em cima desses caracteres e depois prensados pela máquina. Assim surgiam os primeiros livros impressos, um evento tão marcante que mudou a história da humanidade. Através dessa máquina bem antiga, chamada prensa de Gutenberg, os escritos foram sendo impressos rapidamente, chegando até as pessoas. A divulgação da palavra foi tão grande que alcançou até mesmo mosteiros e conventos. Freiras que também não tinham permissão para formar família e estavam presas a outros dogmas, também tiveram acesso a esses escritos. Uma dessas freiras foi então sua esposa, Catarina Vambora. Vambora pra onde, menina? Não, é o sobrenome dela. Eles se casaram algum tempo depois de Martinho abandonar por completo a vida de monge. Foi ela a responsável por trazer estabilidade para a vida de Lutero e possibilitar que ele se transformasse na figura que foi. Catarina foi a personagem mais indispensável da Reforma Alemã, depois do próprio marido. Mulher forte, ousada, conhecida como a primeira dama da Reforma. Ah, bom. Então, resumindo, foi uma família que levou o povo de volta às Escrituras. Lutero e Catarina foram dois grandes exemplos de reformadores. Mas como na obra de Deus ninguém faz nada sozinho, o Senhor levantou outros homens para continuar o legado de fazer a igreja permanecer firme na essência do Evangelho. Posso citar alguns para você? Eita, como é que você sabe de tudo isso? Você tem uma matéria na escola, por acaso? Gu, é que uma vez eu fiz uma peça na igreja e eu me apaixonei pelo assunto. Inclusive, eu acabei comprando vários livros. Se você quiser, eu te empresto depois. Acho que no futuro eu vou virar uma grande teóloga. Desculpa aí, então. Mas então, continuando. Além de Lutero, houve também um tal de Ulrico Zwinglio. Ele protestou contra o jejum da quaresma e o celibato clerical, escreveu seu testemunho de fé e renunciou ao sacerdócio, sendo contratado pelo Concílio Municipal como pastor evangélico em Zurique, na Suíça. Já esse outro aqui se chamava Henrique VIII. Foi o responsável por propagar a reforma na Inglaterra, dando início ao anglicanismo. Ai, esse daí eu conheço, é o tal de Calvino. Ele é aquele que causa rebuliço no meio dos teólogos. Bom, não era bem assim que eu ia dizer, mas é o próprio. Apesar de João Calvino dividir algumas opiniões na teologia, ele foi o responsável por sistematizar a teologia reformada lá em Genebra. Fundava igrejas, mas não se intitulava como um líder reformador. Sua sede era por pregar a verdade. Escreveu durante sua vida mais de 50.000 páginas de obras, entre os mais famosos, as Institutas de Calvino. O catolicismo romano criou muitas barreiras. Tinham como sacramentos que não estavam na doutrina bíblica: a confirmação, a penitência, a extrema-unção, as ordens eclesiásticas e o matrimônio. Mas Calvino defendia que os únicos sacramentos são a ceia do Senhor, que é um sacrifício de louvor, e o batismo, como profissão pública de fé. Ele também acreditava que o salário do trabalhador era para a glória de Deus e para benefício do próximo. E olha que interessante, na época, os cultos e louvores nas igrejas estavam em latim, ou seja, ninguém entendia bulufas dos louvores. Mas Calvino instituiu nas igrejas que fundava que os louvores deveriam ser cantados na língua local e que os salmos deveriam ser cantados nos cultos. A igreja estava retornando à sua forma. Para consolidar esse retorno à sua forma original, 5 pilares foram estabelecidos, os famosos 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Sola gratia, somente a graça. Sola Christus, somente Cristo. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Nós vamos aprender as 5 diretrizes pra não esquecer. Orientados pela Bíblia, vamos caminhar a base da reforma.
Somente a Deus Glória foi característico de Johann Sebastian Bach, considerado o maior nome da música. Quando criança, cantava na igreja em que Lutero cantou. Aprendeu a tocar órgão com seu tio. Conseguiu bolsa de estudo e cursou a melhor escola de música. Tocava nas igrejas luteranas, casou-se e teve 20 filhos. Focou todos os seus esforços em representar a perfeição divina da música. Sua música era organizada e complexa, totalmente diferente da música criada em sua época. Acreditava que sua música deveria representar o plano divino, que era organizado, belo, complexo e harmônico. Nós deveríamos chegar até a música, jamais deixar a música descer até nós. As vozes não devem somente harmonizar bem individualmente, mas juntas devem tocar o divino. Tornou-se uma fábrica de músicas, escreveu mais de 2.000 músicas, entregando semanalmente para 4 igrejas diferentes. No decorrer de 27 anos, todos com características iniciais de um dos 5 solas da Reforma Protestante, Soli Deo Gloria. Gu, a reforma nos trouxe vários benefícios em diversas áreas. Trouxe a liberdade do indivíduo, a igualdade, o nacionalismo e a democracia, a quebra do monopólio católico de controle do Estado europeu, a consolidação das leis e direitos civis, fundamentos de igualdade e liberdade entre leigo e clérigo. Todos são iguais perante Deus. Acesso de mulheres e crianças ao estudo bíblico, fundação de escolas e universidades. Nossa, Beca, eu amei ouvir tudo isso. Aprendi demais hoje. A reforma foi e continua sendo importante para a propagação do evangelho. Tantos foram martirizados, perseguidos, açoitados. Homens corajosos enfrentaram tudo e todos para que hoje pudéssemos ter acesso à palavra. Temos que fazer valer a pena cada sacrifício, trazer de volta a forma original, reacender a chama do evangelho.
verdadeiro e que ela permaneça em nossos corações, com a igreja avançando, rompendo, levantando um exército disposto a lutar pela verdadeira identidade de cidadão dos céus. Destruindo o mal, a sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito